Você sabe qual é o seu perfil de investidor? E se você não sabe como é que você aloca a porcentagem na sua carteira, como é que você faz essa divisão? Fica nesse vídeo que a gente vai falar dos perfis de investimento para alocar a porcentagem ideal em cada tipo de ação. Vamos pro vídeo. Então, pessoal, para saber realmente o seu perfil, o que a gente tem que analisar é o risco. Quanto de risco está disposto a correr na hora dos investimentos. E o que é o risco? O risco é uma incerteza que a gente vai ter, é algo que a gente acaba não controlando. Então, a gente vai ter que analisar aí os fatores internos e externos das empresas para justamente analisar esse tipo de risco. Então, a gente pode pegar lá empresas com risco menor, por exemplo, saneamento, energia elétrica, ou daqui a um pouco empresas com risco maior, que podem também trazer uma rentabilidade maior, como por exemplo varejo ou construção civil. Isso falando aí de uma visão mais macro em relação a partes externas. Nas partes internas, a gente vai ter que avaliar da empresa, indicadores, o tipo de negócio, governança. E daí a gente pode escolher empresas mais consolidadas, mais tranquilas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente vai pegar uma Ambev, uma WEG. E lá fora, Stokes, por exemplo, Coca-Cola, Johnson Johnson. Então, tudo isso vai depender do risco que a gente pretende correr aí nos investimentos. Isso. Mas vamos aos perfis então de investidores, né? Então toda vez que vocês vão abrir uma conta na corretora, isso todo mundo passa por isso, vem uma pesquisa lá, né? São 8 ou 10 perguntas, depende da corretora. E essa pesquisa é justamente para eles tentar elencar o teu perfil de investidor, eles colocam em 3 caixinhas lá: conservador, moderado e agressivo, né? Justamente para identificar dentro de cada perfil o que é mais de acordo com os seus investimentos, tá? Só que a gente não leva muita fé nisso, até porque se tu tem lá o perfil de conservador, eles nem te indicam investir em ações. Isso é uma coisa que não tem muito sentido, porque como o Thiago falou, tu pega empresas grandes como o WEG, como o Ambev, né, que são empresas extremamente seguras para se investir, não é nenhuma recomendação, põe o card aqui embaixo, mas são muito mais seguras daqui a pouco do que se tu investir num LCI, um LCA, um COI, depende qual LCI e qual LCA também, né? Qual instituição bancária, até um CDB, depende de qual banco, né? Então, não tem muito sentido essa questão dessas caixinhas que a gente vê nas corretoras, tá? Na nossa visão, né, pessoal? A gente até bolou uma diversificação mais ou menos, né, de acordo com cada perfil, mas isso fica mais para frente, né? Considerando que para nós tem que ser investido também em renda variável. Então, dentro disso, aí sim se elenca os perfis a partir dessas características, nomenclaturas, enfim, né? Isso. E nada impede daqui a pouco tu fazer uma mescla, né? Uhum. Normalmente, quem na verdade investe por longo prazo, que é o nosso caso, a gente tem essa mescla de pegar empresas com um pouco mais de risco, juntar com empresas de menos risco, enfim. E essa mescla você pode fazer de vários modos. Você pode pegar aqui no Brasil e investir sim em empresas mais consolidadas como Ambev, Itaú, WEG, enfim. E também pegar empresas com um pouco mais de risco por estarem menos tempo na bolsa, tem mais potencial de crescimento, como uma Vivara da vida, ou um Banco Inter, né? Ou você pode também fazer daqui a pouco essa divisão até em Brasil e exterior, né? Tem muita gente que se sente muito mais segura em investir aqui no Brasil e prefere aqui no Brasil tomar um pouco mais de risco e investir em empresas mais voláteis, né? Que tem um risco maior, mas também apresentam um potencial maior. E lá fora, nos Estados Unidos, investir em empresas mais seguras. Aí sim, pegar uma Johnson Johnson, Starbucks, enfim, que são empresas que são bem consolidadas lá fora e também apresentam menos risco, né? Então essa mescla vai de cada um, né? Como cada um quer fazer essa mescla, enfim, isso vai realmente do pensamento de cada um e do conhecimento principalmente de cada um. Aí vai definir realmente o percentual que tu vai ter. Então, vou ter lá uma ação ativo mais arriscado, né? Então o percentual vai ser menor, que isso não vai afetar tanto lá na minha carteira. E daí algumas coisas que nem, por exemplo, um perfil mais moderado vai ter baixo risco e uma rentabilidade menor. Um perfil moderado, que nem o Jonas comentou, vai ter uma mistura entre esses dois. E um perfil mais agressivo vai ser alguém que corre mais risco e tem a possibilidade de ter uma rentabilidade maior e também tem a possibilidade de ter uma queda maior. Então, isso. acaba tendo essas questões aí para cada perfil. Isso. O que não pode ficar de fora é a diversificação. Exatamente. Né? Independente do seu perfil de risco, você tem que estar diversificado. Tem que ter investido um pouco aqui no Brasil, em ações, fundo imobiliário, enfim. Se é do teu acordo alguma coisa em renda fixa, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas lá fora também, diversificado em stocks, em REITs, então tem que ter essa diversificação. Né? Mas vamos aos fatores, então a gente elencou 3 fatores aqui que a gente acredita que sejam os principais
no momento que você vai definir o seu perfil, né? No momento que você vai ver o que você quer para sua carteira. Um dos principais, então, dos 3 que a gente elencou é o psicológico, tá? O que acontece? Você tem que ver se você está preparado para uma oscilação grande no mercado, porque pode acontecer do mercado cair 20, 30, 40%, como foi na pandemia, né? E aí, como é que vai ficar teu psicológico com isso? Né? Você vai realmente entender que isso ali é uma oscilação que pode acontecer, que a tendência é que o mercado volte ao normal, num curto, médio espaço de tempo. Então, se você consegue entender isso, show, você pode correr um pouco mais de risco, não tem problema nenhum. Agora, se você é um pouco mais desesperado, de certo modo, nisso, e daqui a pouco numa queda muito grande, você acha que não aguenta, que você vai querer vender, enfim, com prejuízo, opa, então você já não pode estar na renda variável, ou pelo menos não pode estar tomando tanto risco, tá? Então, isso é muito importante para vocês verem também. E outra coisa também vai depender do emprego que você tem, né? Então, se você tem um emprego onde apresenta uma previsibilidade maior, né? Vamos dizer assim, você é CLT, né? Enfim, numa empresa que seja, você tem um emprego seguro, ou você é funcionário público, enfim, que tem uma certa segurança no seu emprego, você tem uma previsibilidade maior, né? Do seu salário, enfim, do que você vai receber no mês, e daqui a pouco você pode até tomar um pouco mais de risco na hora de investir, mas perfis, né? Sim. Agora o cara que é empreendedor, que daqui a pouco não tem um salário fixo, ou que o salário vai variar vendedor, acontece muito, né? Que vai variar, depende das vendas, aí daqui a pouco já é interessante ter um pouco mais de cuidado, né? Exatamente, e a questão, o que também vai te trazer uma retaguarda, uma segurança, vai ser a reserva de emergência, que vai ter antes de começar a investir. O Guto vai colocar aí o cardzinho de um vídeo que a gente fala sobre reserva de emergência. Tá? Onde alocar, tudo, né? Exatamente. E então outro fator importante é a idade, então isso vai ser fundamental também na hora de a gente analisar ali riscos e rentabilidades, porque a gente vai, dentro do nosso planejamento, estabelecer lá uma meta, e quanto eu tiver uma idade mais avançada, digamos assim, o meu tempo para chegar lá no meu objetivo vai ser menor. Então talvez às vezes eu vou ter que correr mais risco ou não, enfim, vai depender de cada um também e dos objetivos. Outra questão muito importante é o patrimônio e também a questão dos aportes constantes, o valor do aporte que a gente vai fazer ao longo desse período. Porque daqui um pouco, com um patrimônio maior, né, a gente já vai querer ter uma segurança, se resguardar mais, digamos, estar mais próximo da liberdade financeira, e a gente vai acabar migrando aí para empresas mais seguras, voltadas mais para dividendos, e deixando um pouco as empresas de crescimento, com potencial de valorização, né? Porque a gente já quer ter uma tranquilidade maior e já quer viver ali com os dividendos, né? Então, esses 3 fatores acabam sendo muito importantes. Psicológico, idade, que vai relacionar aí a tempo também, e patrimônio e aportes aí, a quantidade dos aportes constantes, né? O valor que a gente vai estar aportando. Isso. Eu gosto de uma analogia muito boa do Fábio Holder, né? Que ele faz que a tua carteira é mais ou menos que nem um dia tu colocar sal na comida, né? Tu vai colocando um pouquinho e vai experimentando, né? E vai vendo como é que tá. E a carteira é mais ou menos isso. Tu vai começar, tu vai botar um pezinho devagarinho. É interessante tu começar por onde tem menos oscilação, então fundo imobiliário ou empresas mais consolidadas. E aí aos pouquinhos tu vai sentindo como é que é o mercado e aos pouquinhos tu vai adicionando risco na carteira, então até onde tu quer, até onde teu psicológico aguenta, né? Então eu gosto dessa analogia, acho que é muito boa, e tua carteira de investimento é mais ou menos a mesma questão, assim, vai aos pouquinhos, não precisa ter pressa, né? Vai aos pouquinhos colocando ali o patrimônio, assumindo um pouquinho mais de risco, enfim, e vai deixando ela do jeito que tu quer. Feito, galera? Isso? Fechou. Não se esqueça então, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com os amigos de vocês para a gente poder impactar cada vez mais gente. Lembrem também, toda sexta-feira tem Holder Talks, a gente fala aí sobre as principais notícias da semana, também traz pessoas voltadas aí a investimento, empreendedorismo, para trocar essa experiência, mostrar como começaram, a evolução nos investimentos. Isso é bem bacana quando a gente ouve a história de outras pessoas. E sempre vai estar no YouTube, né? A gente, sexta-feira eu falei, né? Sexta-feira, 6h05. E também no Spotify depois lá, para que vocês possam escutar aí todo o áudio do Holder Talks. Feito? Valeu? Valeu!